Saudações! Bem-vindos à nossa série de estudos do Bíblia Fácil Maranata. Hoje nós estudaremos sobre Deus, o que a Bíblia tem a nos mostrar, a nos revelar. Antes, vamos fazer uma oração? Glorioso Pai que estás nos céus, agradecemos pela vida, por mais essa oportunidade de estudar a sua palavra. Que tudo seja para a sua honra e glória, Senhor, e que o Senhor, Espírito Santo, seja o nosso maior professor, pois o Senhor inspirou os autores a escreverem este livro, sendo que o Senhor é o autor maior. Que o Senhor possa nos iluminar nesse momento, para que possamos identificar as verdades maravilhosas da sua palavra e também praticá-las. Que tudo seja para a sua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Nos primeiros estudos, nós vimos a Bíblia, um pouco mais sobre o que é a Bíblia, que é o nosso manual, o manual para a nossa vida. E a função da Bíblia é mostrar o plano da salvação e Jesus como personagem principal do plano da salvação. Então essa é a urgência maior da Bíblia. Por isso que há assuntos em que a Bíblia, ela mostra de maneira mais relevante, ela dá uma luz para nós. Agora, há assuntos que a Bíblia ali fica em silêncio, sim, porque há assuntos que são relevantes para a salvação. Porém, há outros assuntos que não são urgentes e não são relevantes para a salvação. Então, no primeiro estudo nós falamos sobre a Bíblia, estudamos sobre a Bíblia. No segundo estudo foi sobre como estudar a Bíblia. No segundo estudo, como estudar a Bíblia. E nós precisamos examinar a Bíblia com cuidado. E há várias maneiras de estudar a Bíblia, sim, mas todas com um devido exame. Não podemos abrir a Bíblia de qualquer forma. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para que ele nos ilumine. Se possível, possamos ter pessoas que nos ajudem nessa caminhada, como um discipulado, para que essas pessoas possam nos orientar ali, na verdade que está contida na palavra de Deus. E outras maneiras de estudar a Bíblia. Você pode sim começar a Bíblia desde o começo, de Gênesis, indo ao Apocalipse, ou você pode também começar pelos Evangelhos. Ali nós temos a história de Jesus, que é ainda mais identificável. Mas o aconselhável é que nós possamos estudar toda a Bíblia e meditar no que está sendo estudado, e que não fiquemos apenas com uma parte da Bíblia, mas que possamos considerar toda a Bíblia neste processo. E ao estudar, por exemplo, sobre Deus, nós precisamos considerar o que a Bíblia toda diz em relação a Deus. Quando nós vemos lá em Deuteronômio 29, capítulo 29, verso 29, nos é mostrado que o que foi revelado é para nós. O que não foi revelado para nós, então está com Deus. Então, o que nós sabemos de Deus é o que ele revela a nós. Então, vamos estudar aqui e ver quais os tesouros maravilhosos que a Bíblia tem a nos mostrar em relação a Deus. E esse formato de estudo é um estudo temático. Um estudo temático ou sistemático, quando nós estamos abordando um tema e nós vemos ele de maneira cuidadosa. Ou seja, se nós em algum momento vamos falar sobre a vida e a morte, então nós precisamos ver o que a Bíblia toda diz em relação à vida e à morte. Da mesma maneira, vamos falar sobre Deus. Então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre Deus para nós. Um texto aqui, um texto ali, mas sempre tomando cuidado também com o contexto, o significado, a mensagem, quem escreveu, para que possamos realmente fazer a devida construção e a devida conclusão. Talvez a imagem de Deus para você não seja das melhores. Cada pessoa tem uma imagem de Deus. Cada pessoa tem uma construção em sua mente, na sua história, no seu coração. Será que Deus para você é um pai tirano? É um pai ali mau? Alguém que grita? Alguém que judia? Alguém que castiga? Alguém que entristece você? Você tem medo dele? Ou será que Deus para você é alguém presente? Alguém que acompanha, um pai que está disposto a ajudar e mesmo corrigindo, sempre quer o seu melhor, quer te ajudar a desenvolver. Por mais que pareça que o nosso pai
não esteja ao nosso lado, ele é muito mais presente do que nós imaginamos. Mas essa cortina de pecado que envolve, seja o nosso ser e também na história do grande conflito esta terra, ainda assim, a mão de Deus, por mais que nesse momento para nós seja invisível, ela existe. Então, ela atua, o nosso Senhor atua. Hoje nós enxergamos o Senhor pelos olhos da fé, mas um dia nós poderemos enxergá-lo literalmente. Mas nós também já tivemos demonstrações, e ainda temos, de como podemos enxergar o Senhor de maneira ainda mais direta. O nosso Senhor cuida de nós. Nós vamos ver então como ele se revela. Verdades bíblicas sobre Deus. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Quantos deuses existem? O que a Bíblia fala? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, nós temos: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E quando você vê a história do povo de Israel, ou a história do povo de Deus, quantas vezes houve ali problemas com idolatria, mas o Senhor sempre buscando resgatar ali o povo, e é claro também a devida adoração. E aqui nos mostra que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Bem, e aqui, como nós podemos também identificar que o nosso Deus, ou o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, é o único Senhor? Ou seja, é um Deus que, quando fala, se cumpre. É um Deus que se revela, por exemplo, através da natureza e suas leis. É um Deus que realmente faz a diferença e preenche realmente o coração das suas criaturas. É um Deus diferente de todos os demais deuses que podem estar escritos ali em mitologias e outras histórias. O Deus da Bíblia não é um Deus de mito, não é um Deus da imaginação, mas é um Deus real. E cada vez mais a arqueologia, ou mesmo o poder transformacional da Bíblia e as profecias e a história vem nos mostrando que o que está na palavra de Deus, a voz de Deus, a nos falar realmente é fato, é real, é verdade, é fidedigna a palavra. Quem são as três pessoas da Trindade? Você já deve ter ouvido o nome Trindade, essa palavra, para resumir aí as três pessoas divinas. Mas, por mais que você já tenha ouvido a palavra Trindade, e ela possa até ter surgido através de outras denominações ou outras linhas, lembre-se, há palavras que não estão na Bíblia. Por exemplo, a palavra Bíblia não está na Bíblia, como nós vimos nos estudos anteriores. Mas como é dito a Bíblia na própria Bíblia? Nós vemos ali, por exemplo, através da lei e os profetas, de Moisés e os profetas, da lei e o testemunho. Então, é uma maneira de falar da própria Bíblia. Então, por mais que uma palavra não esteja, nós precisamos ver se o conceito está na Bíblia. E a palavra Trindade, ela não se encontra na Bíblia, nos 66 livros, mas o conceito está na Bíblia, o conceito de três pessoas divinas que agem como uma só, de tamanha sincronia, de tamanha intimidade e propósito. Ou seja, as três pessoas da Trindade são reais na Bíblia? Sim. Vamos ver aqui em Mateus capítulo 28, verso 19. Diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Bem? Então nós temos aqui as três pessoas. Isso aqui é um dos textos. Há pessoas que às vezes falam, mas será que esse texto está no original? Há muitos pergaminhos em que esse texto sim se encontra ali. Mas irmãos, pense também no seguinte: nós não estamos baseando em apenas um único texto, há ainda mais textos na Bíblia que nos mostram sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que têm os mesmos atributos, que têm a mesma natureza, que têm o mesmo propósito.
Mas por que nós falamos também que é um único Deus? Porque, diferente de mitologias, em que há hierarquias de deuses, ou cada deus ali com que não tem o mesmo atributo que o outro, aqui nós temos as três pessoas da Trindade, novamente, com a mesma natureza, os mesmos atributos, o mesmo propósito, e por uma sincronia tamanha tão grande, eles agem como um só. São três pessoas distintas, mas nós falamos que temos um Deus, um único Deus, triuno, composto de três pessoas, mas que agem como um só. Agora, por que esses nomes diferentes também? Bem, esses nomes são mais específicos para o plano da salvação, para o plano da salvação. Nós temos nosso Pai, sim, como mantenedor, e ali o Filho que veio aqui representar a Deus, e agora também, no céu, representando toda a humanidade perante Deus, o nosso advogado junto ao Pai. E nós temos também o Espírito Santo, que age através de nossas mentes, por exemplo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Então, os nomes aqui são mais específicos para o plano da salvação, mas todos eles são iguais. Todas as pessoas da Trindade são iguais em atributos, em propósito, em natureza. Bem, lá em Gênesis, capítulo 1, versos 1 e 2, e também em Colossenses, capítulo 1, verso 16. Como a Bíblia ensina a origem do universo, da Terra e da humanidade. Como a Bíblia ensina a origem do universo, da Terra e da humanidade. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Nós vemos aqui em Gênesis, então, no princípio, para o judeu não havia uma separação explícita entre um céu e outro. Então, aqui nós estamos realmente ali, pegando no início, mas a Bíblia ela não se demora para especificar qual parte desse início está sendo falado. Mas uma coisa é certa, que Deus é o criador de todas as coisas que realmente são boas. Deus é o criador. Ele criou os céus e a terra. E a Bíblia, como ela vai focar no plano da salvação, e Jesus como personagem principal do plano da salvação, então aqui vai ser focado naquilo que é relevante para o ser humano. Essa parte aqui, a Terra, porém, estava sem forma e vazia. Se você ver outros planetas do sistema solar, você vai perceber que os elementos estão em caos, ou seja, os elementos não estão propícios para que haja vida. Logo, a Terra, ela não tem a forma devida. Isso aqui não se refere à forma geométrica dela, mas se refere à composição dos elementos. E logo, se os demais planetas não estão numa ordem para que haja vida, os seus elementos, logo estão vazios. Então a Terra já foi um planeta assim, criado por Deus, mas que em determinado momento Deus organiza os elementos, cria outros, e aí sim a Terra está pronta para se tornar cheia, ao invés de vazia. Então, ó, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A presença de Deus. Logo, aqui o Espírito Santo, por exemplo, o Espírito de Deus. Ali, lá em Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O nosso Senhor é o Criador de todas as coisas, de todo o universo, e por mais que muitas vezes o ser humano tem que tirar Deus da equação, o nosso Senhor, ele é o Criador, logo, se eu tiro Deus das bases como Criador, todo o restante desmorona, porque Deus estava no início, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, toda a Trindade. Revelação de Deus. Como Deus se revela? De que maneiras Deus se revela? Então, vamos separar aqui em três partes. Romanos, capítulo 1, verso 20, João, capítulo 5, verso 39, e Hebreus,
capítulo 1, versos 1 e 2. Vamos ver. Primeiro em Romanos, capítulo 1, verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, Deus se revela, por exemplo, através da natureza e suas leis, como vemos aqui em Romanos. Os seus atributos invisíveis se manifestam, são vistos, por exemplo, através da natureza. É dito também que há escritores que refletem sobre isso também, falando que a natureza é como o livro de Deus, um livro de Deus das obras de Deus. O livro da natureza também revela a Deus, como nós estamos vendo aqui em Romanos. E muito interessante que, por mais que algo não seja visível aos nossos olhos, será que isso não existe? A própria gravidade é invisível aos nossos olhos, mas podemos ver os seus efeitos. O vento ou o ar, invisível aos nossos olhos, mas podemos ver os seus efeitos. Quantas coisas são invisíveis, mas ao mesmo tempo elas existem, podemos ver os seus efeitos. E aqui, lá em João, capítulo 5, verso 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, nós vemos nas Escrituras o que nós estamos fazendo, examinando as Escrituras, porque a palavra de Deus também revela a Deus. E o próprio Jesus aqui falando, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, aqui, Jesus falando para nós, examine as Escrituras, e vocês serão levados à verdade, que é Jesus. Ou seja, a Bíblia. E logo, nós temos também Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Também fez o universo. Bem, nós vemos aqui o nosso Senhor atuando ao fazer o universo, mas o que esses três textos mostram também para o nosso propósito desse estudo? No primeiro aqui, nós vemos Deus se revelando através da natureza e suas leis. Nós vemos Deus se revelando através das Escrituras, outra maneira de falar a Bíblia, na própria Bíblia, através da palavra. Nós vemos Deus também se revelando através da pessoa de Jesus, que andou entre nós. E ali foi o nosso sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito para salvar a humanidade. Então, nós podemos fazer uma seguinte análise. Deus, ele se manifesta e se revela de várias formas. Deus pode se comunicar conosco através do Espírito Santo falando na nossa mente, pode ali se comunicar conosco através da história, das profecias bíblicas, através de testemunhos do poder transformacional da sua palavra, através da palavra de Deus, através de circunstâncias miraculosas, através de mensageiros. Mas aqui no primeiro verso, de maneira resumida, Deus ele pode se revelar a nós de uma maneira geral, através da natureza e suas leis. Ele pode se revelar para nós de maneiras especiais, através da Bíblia e através da pessoa de Jesus. Agora, por que nós não enxergamos Deus nesse exato momento? Não podemos enxergá-lo com toda a sua glória. Se enxergássemos ele com toda a sua glória, nós seríamos consumidos. E você pode ver ali relatos bíblicos de pessoas que queriam ver a Deus. Por exemplo, Moisés. Moisés queria ver a Deus. E Deus ainda se fez aparecer, ainda que de uma maneira que protegesse a Moisés, para que Moisés não fosse consumido. E ainda assim, Moisés, ao ver parte de Deus passando, ainda assim ele ficou com seu rosto brilhando por um bom tempo. Então, queridos, nós não podemos ver Deus nesse exato momento
com toda a sua glória, pois nós seríamos consumidos. E por que nós seríamos consumidos? Porque o pecado ainda está na nossa genética. Esse pecado, nós precisamos minimizar cada vez mais, buscando a santificação na nossa vida, essa santificação, a santificação bíblica, não a cultural, a bíblica. E logo, ao buscar essa santificação e minimizando cada vez mais esse pecado, cada vez mais nossa relação com Deus será mais próxima, um contato mais íntimo, mais discernimento, e poderemos discernir, poderemos entender melhor como funciona todo esse mundo espiritual e saberemos agir de acordo com a vontade de Deus. Agora, na volta de Cristo, nosso corpo será revestido. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Então, nós teremos um corpo de glória. Não teremos mais o pecado na nossa genética, não teremos mais o pecado no nosso corpo e na nossa mente. Logo, poderemos ver Deus não apenas pelos olhos da fé, mas poderemos enxergá-lo ali com todo o nosso ser, de maneira literal. E ainda assim estando imunes à glória do nosso Senhor. Por quê? Nós estaremos imunizados, porque nós estaremos com Cristo agora para toda a eternidade, por meio do seu sangue, mas é preciso aceitá-lo hoje. E queridos, o nosso Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, o nosso Deus triuno, é um Deus que ele é um Deus pessoal, é um Deus que quer estar conosco, quer nos ajudar nas decisões, ele quer fazer parte das nossas vidas. Ele não é um Deus que quer ficar distante. É um Deus que se revela através da sua palavra. Mas quantas vezes o que nós ouvimos é o que outros falaram que está na Bíblia? E às vezes nós nem fomos pesquisar na Bíblia. Nesse assunto sobre Deus, ou mesmo todos os demais assuntos, todos eles podem ser aprofundados. Da mesma maneira, a nossa comunhão, relação com o nosso Senhor. Perceba algo nas suas orações. Se você tirasse os pedidos e os agradecimentos das suas orações, ainda restaria algo? Será que ainda restaria um diálogo com Deus, uma conversa com Deus? Todos os dias você medita no sacrifício da cruz, o que ocorreu? Quantas pessoas sabem que Jesus morreu na cruz, mas quantas pessoas ainda não sabem por que Jesus foi para a cruz? Por que o Pai permitiu isso? Por que era necessário que fosse Jesus? Queridos, conforme nós formos vendo os estudos, nós veremos que um animal não seria o suficiente, seria algo passageiro. Era necessário o verdadeiro Cordeiro de Deus, nosso Senhor Jesus. Um ser humano, ao morrer, se fosse apenas um mero humano, só poderia pagar, o humano pecador só poderia pagar o preço dos próprios pecados, mas não conseguiria a salvação, não conseguiria comprar a salvação. Se fosse um anjo, também não teria como fazer isso, pois também não teria vida em abundância. Ou seja, só mesmo o próprio Deus. O próprio Deus, lembrando, vindo aqui como Deus, mas também como ser humano. Ele também fez questão de ali estar na nossa natureza humana, era necessário sim, era necessário que estivesse também com natureza humana, então nosso Deus divino humano, para que ele fosse o nosso exemplo e sacrifício perfeito, nos representando para aí sim pagar o preço e oferecer essa vida a todo aquele que crer no seu sacrifício ali, crer no Senhor e assim aceitando pela graça, mediante a fé, que seja salvo. Deus se importa comigo? Lá em Isaías, capítulo 49, versos 15 e 16, diz assim: Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que, nas palmas das minhas mãos, te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Então, ainda que um ser humano esqueça um do outro, Deus não esquece de mim e de você. Ele conhece as lágrimas visíveis e também as invisíveis que estão em nossos corações. Por mais que a humanidade caminhe para números gigantescos, ainda assim, Deus conhece cada um de nós pelo nosso nome, conhece cada coração. Assim como cada um de nós tem uma impressão digital
Cada um de nós é especial para Deus. Cada um de nós. Assim como Ele conhece cada uma das estrelas que há nesse universo, Ele também conhece cada um de nós. E a palavra de Deus, o manual para a nossa vida, que mostra o plano da salvação, e Jesus como personagem principal do plano da salvação, nesta palavra, Deus deixou tudo o que é necessário para que nós pudéssemos ali encontrá-lo, para que pudéssemos conhecê-lo cada dia mais, nos alimentarmos espiritualmente e ali saber como dirigir nossas vidas de acordo com a sua iluminação. E queridos, Deus se importa com você. Não é um Deus distante, é um Deus pessoal, mas porque talvez às vezes ele pareça distante. Será que o nosso compromisso, nosso relacionamento, será que é uma busca verdadeira por Deus? No passado, parece que Deus comunicava de maneira mais direta com as pessoas. É claro que hoje nós temos a palavra de Deus. E Deus comunica conosco através da sua palavra, e nós também com ele através da oração. Mas é possível ser ainda mais, assim como no passado também. Pois é necessário o relacionamento verdadeiro. Mas quantas vezes, tantas coisas tentam tirar o nosso tempo, tirar a nossa atenção, quantos pensamentos passam, quantos imprevistos, e na rotina as pessoas estão correndo cada vez mais. Correm para comprar algo, correm para trabalhar, correm para estudar, correm para ajeitar, resolver, atender algum compromisso. E quantas vezes se esquecem de correr para os braços do Pai, ou quando correm para os braços do Pai, são em momentos desesperadores, momentos de desespero. Pessoas que correm no último momento, pessoas que correm só quando precisam. Um relacionamento com Deus é algo muito maior do que apenas ler um verso da Bíblia no dia. Relacionamento com Deus é estar conectado com Ele constantemente. Em tudo que eu pensar, em tudo que eu olhar, em tudo que eu falar, em tudo que eu tocar. Em todas as formas, de todas as maneiras que eu viver, que Cristo seja a respiração da minha vida. Que eu ore constantemente. Que assim como muitas vezes as pessoas podem ficar frustradas quando o sinal de um Wi-Fi cai, será que as pessoas têm o mesmo sentimento quando acabam esfriando e deixam ali a conexão entre os céus cair? Deus está sempre pronto para atuar em nossas vidas, para intervir. Mas será que nós estamos dispostos a abrir a porta do coração? Será que Deus está distante porque Ele quer? Não, Deus não está distante. Ele está ao nosso lado. Mas aí vem a pergunta: você está ao lado de Deus? Você vai abrir a porta do seu coração? Vai permitir que Ele intervenha na sua vida? Você vai abrir a porta do seu coração? Deus é cavalheiro, Ele não vai arrombar a porta do coração. Ele se revela. Mas você está disposto a ter a mente iluminada para que Ele possa mostrar os tesouros e as maravilhas dele para você e para a sua família? Lá em Lucas, capítulo 12, verso 7 diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Ou seja, o ser humano é a coroa da criação. O ser humano é uma criatura especial. É claro que Deus ama todos, todas as suas criaturas. Mas o ser humano tem algo a mais. O ser humano foi feito à imagem e semelhança do nosso Senhor. E queridos, talvez nós precisemos construir ou reconstruir a imagem de Deus em nossas vidas, em nossos corações. Será que há lacunas que estão ali apagadas? Há peças que precisam ser encaixadas. Muitas vezes o Deus que nós conhecemos é uma figura errada, é uma imagem errada. Não é o que a Bíblia apresenta. E talvez algumas pessoas até pensem: nossa, mas o Deus do Novo Testamento é muito diferente do Deus do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Mas será mesmo? Será que um pai, ele também não precisa, um pai e uma mãe também não precisam ser firmes em algum momento? Será que não precisam corrigir? É muito fácil apontar um texto isolado, mas é necessário ver o contexto. Imagine pessoas cometendo um crime terrível. Imagine toda uma cidade cometendo um crime terrível.
Agora imagine toda uma cidade cometendo um crime terrível durante 400 anos. Agora imagine toda uma cidade cometendo um crime terrível durante 400 anos e sendo ali alertados, avisados. Ou seja, o amor ama, mas o amor não é libertinagem. O amor cuida, mas o amor não é libertino. O amor busca corrigir. O amor busca salvar. O amor busca restaurar. O amor não é simplesmente você poder fazer o que quiser. O amor cuida para que também possa haver a manutenção da vida. Queridos, se você ouviu sobre Deus de uma maneira errada, reconstrua Deus no seu coração. Que você possa obter uma nova imagem. Você possa conhecer o verdadeiro Deus da Bíblia. Um Deus que, por mais que seja complexo, também é simples. Porque Deus, ele só quer nos amar. Ele quer nos amar e que aceitemos o seu amor. Ele é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Porque Deus, ele não está exigindo sacrifício de nós. Ele só quer que nós o aceitemos. Mas ao aceitar, que possamos permitir que ele transforme as nossas vidas. E daí, se as pessoas duvidam também da existência de Deus, que elas possam ver Deus através do seu testemunho, para ver que ele é real. Então, queridos, Deus, ele se revela através da natureza e suas leis, através da Bíblia, seja vendo através da história e das profecias se cumprindo cada vez mais, do poder transformacional da Bíblia, do Espírito Santo falando nossa mente e também através da pessoa de Jesus. E Deus pode usar circunstâncias miraculosas, suas providências, ou mesmo mensageiros e mensageiras, para te ajudar a conhecê-lo cada vez mais. Busque a Deus de todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com todo o seu ser. Busque a Deus. E lembre-se, Deus nunca deixará perdido um filho ou uma filha que queira realmente encontrá-lo. Mas é necessário dar o passo de fé, abrir o coração e buscá-lo de todo o coração, sem preconceitos, sem acusações, mas um coração disposto a buscá-lo e aceitá-lo. Vamos orar? Glorioso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez e faz. Toda a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, todos agindo no plano da salvação. Nos ajude a entender cada vez mais os seus propósitos e os seus planos para nossas vidas. Se caso há alguém que ainda não tem a devida imagem do Senhor, ajude essa pessoa a conhecê-lo novamente, a conhecer o verdadeiro Deus que está na palavra. Um Deus que é amor, mas também é justiça. Mas um Deus que veio primeiramente para nos salvar. Um Deus que oferece o perdão, oferece a salvação. O Senhor que é o nosso Criador, nosso Salvador e nosso Redentor e mantenedor. Senhor, muito obrigado, lhe agradecemos por tudo que o Senhor fez e faz, pelas bênçãos visíveis e também as invisíveis. Nos ajude a sermos gratos cada vez mais, que possamos ver o Senhor através da sua pessoa, a pessoa de Jesus, através da sua palavra e através da natureza e suas leis, pois o Senhor também se manifesta através do livro da natureza. E que possamos enxergá-lo todos os dias, seja pelos olhos da fé, mas que um dia possamos enxergá-lo literalmente, com todo o nosso ser estando salvos no Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que tudo seja para a sua honra e glória. Nos perdoe por todos os erros e falhas, que possamos aceitar o seu sacrifício e o seu amor hoje e sempre. Em nome e por amor de Jesus. Amém.